Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 9. Capítulo 9, versículo de número 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Quantos acharam, digo amém? Eu faço encontrar o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 9 ao de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós estamos hoje no terceiro dia, ou terceiro estudo, da série Novo Testamento. No primeiro estudo nós aprendemos sobre o período interbíblico. No segundo estudo aprendemos sobre as classes políticas e religiosas. E hoje nós vamos aprender sobre o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. E no próximo estudo será o Evangelho segundo Marcos, depois o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João, para a gente terminar aí a introdução aos Evangelhos, Nós teremos uma compreensão muito melhor do Novo Testamento ao ler a Bíblia, ao pregar a Bíblia Sagrada, principalmente nos Evangelhos, se tratando do Novo Testamento. O objetivo central da disciplina é entender a formação do Evangelho segundo Mateus, suas distinções e importância. A divisão do nosso tema, vamos falar sobre um pouco da história de Mateus, a origem judaica deste Evangelho, a motivação para a escrita, características principais do livro de Mateus e a visão panorâmica do livro. É muito apropriado que dentre os Evangelhos este seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os antigos pais da igreja, a partir de cerca de 130 anos depois de Cristo, é que este Evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus. No livro de Mateus não vai existir nenhuma menção do seu nome, ele se identificando, eu, Mateus, não tem, mas é unânime entre os pais da igreja, a partir de 130 anos depois de Cristo, como vimos, todos os pais da igreja, discípulos que sucederam os apóstolos, eles dão testemunho de que realmente esse Evangelho foi escrito por Mateus ou Levi. Levi é o nome hebraico de Mateus e Mateus é o nome grego de Mateus.
foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Cristo, um dos 12 apóstolos. Mateus é o livro que abre o grupo dos 4 evangelhos. Isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre os judeus e os gentios. Sua forma literária, com características objetivas à cultura judaica, facilita a transição entre os dois pactos da Bíblia, Antigo e Novo, e fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. 2 caminhos, o Antigo e o Novo, Malaquias e Mateus. Malaquias, o único livro do Antigo Testamento, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus. Quem é o autor deste livro? O próprio Mateus, como nós falamos. O tema principal deste livro é Jesus, o Messias e Rei. Este livro contém 28 capítulos e a data da escrita deste livro é aproximadamente entre 60 a 70 anos depois de Cristo. Eu falei na aula passada que a melhor oportunidade para os irmãos estudarem, lerem os livros é agora, durante esses estudos. Aproveitem, né? Hoje nós estamos lendo o livro de Mateus. Os irmãos podem, se não começaram, a começar a ler. São 28 capítulos. Semana que vem, aí os irmãos, por exemplo, daqui para terça-feira que vem, que é a nossa Santa Ceia, os irmãos podem ler o livro de Mateus. Da ceia até a outra terça, os irmãos podem ler todo o livro de Marcos. E cada semana os irmãos estabelecem uma meta para estar lendo. No final do estudo, os irmãos vão estar ter lido os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Vai ajudar com o estudo, uma compreensão muito melhor da Bíblia Sagrada. E qualquer dúvida que os irmãos, ao lerem o livro, né, os irmãos, evangelista, eu li um texto aqui, eu não entendi direito, os irmãos extraem as dúvidas. É esse o melhor momento para os irmãos estarem aprendendo melhor. No grego, katamatation, conforme Mateus, é chamado de Evangelho, do grego Evangelion, boas novas, porque traz as boas notícias da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Devemos entender que as boas novas não são de Mateus, mas segundo ou conforme Mateus. A gente às vezes diz, né, o Evangelho de Mateus, abra comigo no Evangelho de Marcos. O Evangelho não é de Mateus, de Marcos, nem de Lucas, nem de João. O Evangelho segundo escreveu Mateus, porque o Evangelho é de Jesus. Só existe um Evangelho, não 4 evangelhos, não 2 evangelhos. Existe um Evangelho que é o de Cristo e 4 livros do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há base alguma no grego para o uso da forma São Mateus, São Marcos, São Lucas ou São João. Basta Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa expressão São é uma expressão católica romana, atribuindo atributos de santidade. E a santidade da Igreja Católica é diferente da santidade protestante. Aqui nós somos santos porque fomos santificados em Cristo. Lá são santos por atributo mesmo, né? São imaculados lá com vossa santidade, né? Porque são pessoas que operam milagres. E a visão católica é um pouco distorcida. Tem problema chamar São Mateus? Não tem, né? Mas se preferir não chamar, acho melhor. Uma expressão católica. O Evangelho segundo escreveu Mateus, nosso irmão Mateus, o evangelista Mateus, né? O apóstolo Mateus. Os irmãos podem usar outros títulos melhores, bem apropriados a uma linguagem mais nossa cristã evangélica. Um pouco sobre Mateus. É sempre importante entender quem Deus usou para escrever os livros da Bíblia. Eles são pessoas comuns, com histórias comuns, mas com uma chamada tremenda. Vejamos um pouco sobre Mateus. Quem era Mateus? Segundo Lucas, capítulo 6, versículo 15, um dos 12 discípulos de Jesus. Segundo Mateus 9,9, a leitura que nós fizemos agora, um ex-coletor de impostos. Mateus, tal qual Cristo foi desprezado,
Você lembra na aula passada que falamos sobre as classes políticas e religiosas? E falamos um pouco sobre os políticos publicanos, né? Eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma, coletando impostos do judeu para o Império Romano. E isso era inadmissível entre as principais classes religiosas e a maior parte do povo, né? Está subjugado já a Roma, tendo o governo intermediário dos Herodes, os primos, subjugando, e ainda mais ter que pagar tributo a César e ainda ter o meu irmão de sangue trabalhando para lá, para César, coletando os meus impostos, né? Então, para os fariseus, por exemplo, publicano é a mesma coisa que pecador. Pecador e publicano e pecador é a mesma coisa. Não se viam, não prestavam. A gente vê outro publicano bem famoso, que é o Zaqueu. Zaqueu não era nem publicano, Zaqueu era chefe de publicanos. O camarada era o supervisor geral dos publicanos, não é? E Mateus era um publicano. E a Bíblia diz que Jesus vai no emprego de Mateus, não é? Olha para ele e diz: vem e segue. E a Bíblia diz que Mateus ou Levi abandona o emprego, ou seja, demitido por justa causa, e vai seguir a Jesus. A Bíblia diz também que Mateus faz um grande banquete em sua casa, convida os amigos publicanos, quem sabe uma despedida do emprego, uma despedida dos amigos, chama ali os amigos reunidos. Jesus entra na casa de um publicano, Mateus, e isso causa um alvoroço entre os fariseus. Logo no início do ministério de Jesus, criou-se aquela expectativa. Jesus entra na casa de um publicano e os fariseus ficam murmurando: camarada comendo com pecador e publicano, isso existe? Aí Jesus dá aquela palavra, não é? Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, não é? E explicar o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E ali Jesus, no seu time dos 12, tinha um publicano que era Mateus, né? Lembra que a gente falou na aula passada que Jesus tinha um pouco de cada. Jesus, para a melhor missão, pega aos olhos humanos o pior time, né? Forma o pior time para a melhor missão. Pega os que não eram, os desprezados, os que não tinham, os que não são, e forma o melhor grupo. No grupo dele tinha publicanos, no grupo de Jesus tinha zelote, no grupo de Jesus tinha pescadores galileus, né? E tinha um pouco de cada. E Jesus monta o seu time para fazer a melhor missão e dar certo. Jesus é, sem dúvida, o melhor exemplo de liderança a ser seguido, a ser olhado, a ser aprendido. Quarta-feira passada, na doutrina, nosso pastor falou sobre o exemplo de Cristo, né? Muito boa mensagem. Exemplo de amor, exemplo de perdão, exemplo de resistência ao sofrimento, exemplo de vitória sobre as tentações, né? E Jesus realmente foi exemplo de humildade, porque ele obedeceu, se submeteu, foi certo. E realmente Jesus, a liderança de Jesus constrange a qualquer obreiro, qualquer líder. A forma como Jesus administrava, a forma como Jesus liderava, ela constrange a qualquer líder. E nós precisamos aprender muito mais ainda com Jesus, no nosso papel desempenhado no ministério, como líder na casa do Senhor. Jesus trabalha com 12 não perfeitos, dentre eles um camarada ladrão, que iriam te entregar Jesus, mesmo Jesus sabendo quem era Judas, o que Judas fazia e o que Judas ainda iria fazer. Jesus não deixa de trabalhar com Judas, Jesus não deixa de trabalhar em enviar Judas para alguma missão, alguma tarefa. Jesus não deixa de enviar Jesus nas missões de 2 em 2, em casa, nas aldeias, pregando. E a Bíblia diz que todos voltavam alegres, inclusive Judas, porque pela imposição de mãos os surdos eram curados, os cegos viam, né? Então Jesus trabalhou também com Judas. E se os 11 discípulos soubessem, o apóstolo soubesse quem era Judas e o que Judas iria fazer, ia ter muita raiva de Jesus. Como é que um camarada sabe
esse camarada problemático, nosso meio, faz o que faz, vai fazer o que ainda vai fazer, fica trabalhando com ele, não está vendo isso não? É porque Jesus no final dá uma lição, não é? E que Judas se perde não é por causa da má administração do líder que era Jesus. Mesmo Judas tendo o melhor pastor, melhor ensinador, melhor mestre, melhor professor, melhor rabino, Judas mesmo assim se perde não é por causa da má administração do líder chamado Jesus. Judas se perde por causa do seu próprio caráter, da sua própria personalidade, mesmo tendo a melhor oportunidade da vida, preferiu, né, o caminho adverso. E Jesus mesmo assim trabalha, mantém Judas por perto e tem ele, e é um grande exemplo. No final, Jesus ainda chama de amigo, né? Ainda chama de amigo. E realmente a liderança de Cristo constrange a qualquer um de nós no papel da humildade, do serviço, de exemplo de amor, né? Seu nome na realidade é Levi. O nome de Mateus não é trocado, Deus não muda de Levi para Mateus. Levi é o nome dele em hebraico, Mateus é o nome dele em grego. A mesma coisa com Paulo, né? Às vezes a gente prega ou escuta alguém pregando dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é o nome de Saul, de Paulo em hebraico, e Paulo é o nome de Paulo em grego, né? Porque ele tinha duas cidadanias. Em nenhum texto da Bíblia diz que tu serás agora Paulo, né? Apenas Paulo passa a se chamar mais Paulo, ou ele se identifica mais com esse nome, porque este nome era o nome dele gentil. E como Paulo foi chamado para ser apóstolo gentios, ele se identificava mais com esse nome. Lembra que Paulo disse, né? Me fiz gentios para ganhar os gentios. Sua chamada é surpreendente, né? O texto que nós lemos, Jesus chama ele lá no seu próprio emprego. Quem aqui já assistiu a série chamada The Chosen? Flávia, alguém mais? Não, Renato? Eu recomendo os irmãos assistirem. É um aplicativo, uma plataforma digital que tem na Play Store, os irmãos podem baixar. The Chosen, os escolhidos em inglês, ou escolhido, né? The Chosen. Os irmãos podem baixar de graça no Play Store, The Chosen, baixa o aplicativo. É uma série, uma das melhores séries que tem de filmes, né, sobre o ministério de Jesus. Muito bom mesmo. E é bem interessante que ele vai contar sobre o chamado de Mateus, os bastidores, né? Logo nos primeiros episódios vai falar sobre o chamado de Mateus, mostrar Mateus ali como império, funcionário do Império Romano, trabalhando nos bastidores. Se escreve The Chosen, T-H-E, The Chosen, C-H-O-S-E-N, Chosen, C-H-O-S-E-N, The Chosen. Na Play Store baixa de graça. Inclusive é uma empresa de filmes gospel que produz filmes com o objetivo de pregar o Evangelho, né? E é tudo liberado. Muito bom mesmo. É excelente o contexto cultural que ele aplica, os bastidores dos discípulos, Jesus conhecendo, é muito bom, é excelente. Vocês quando veem esse seriado, vocês vão ver quem no Instagram, que aparece muito rios de The Chosen, músicas, mensagens de vídeo. Esse vídeo aqui eu já vi, esse aqui é The Chosen. É The Chosen, muito bom. Aí fala, interessante, ele vai contar como Mateus, né, se depara com Cristo, porque Jesus passa no emprego de Mateus, Jesus olha para ele, vem de cego e ele sai andando, né? Tem um bastidor por trás que ele não contou, né? E o filme vai contar, vai criar uma história, né? Não faz sentido só os primeiros chegar assim, vem cego e abandonar o trabalho, teve um bastidor por trás. Aí ele vai explicando a história de Mateus por trás, dia a dia, não é? Bem interessante. Sua nacionalidade era judaica. Sabemos disso tanto pelo nome como pela natureza do Evangelho que escreveu. Mateus retratou Jesus como o rei, o Messias prometido aos judeus nas escrituras proféticas do Antigo Testamento. Por isso mesmo, nada menos de 60 profecias messiânicas do Antigo Testamento aparecem cumpridas na vida
de Jesus. Segundo o dicionário enciclopédico da Bíblia, Mateus estava bem informado quanto a assuntos financeiros. Dentre os evangelistas, ele é quem mais fala em dinheiro, 12 vezes. Muitos termos do mundo das finanças aparecem no Evangelho, no seu Evangelho, como moedas, impostos. Mateus distinguiu mais variedades monetárias do que os demais evangelhos e usou mais vezes termos financeiros. Mateus usa termos monetários 38 vezes, Lucas 28, Marcos 8 vezes e João 2 vezes. Olha, Mateus fala mais em questões financeiras. Por quê? Mateus trabalhava com dinheiro, né? Era coletor de impostos, então tinha mais inclinação a questões monetárias, dinheiros. E aparece mais questões no livro de Mateus por causa da própria vida dele mesmo, diária de trabalho. Ele vai citar mais expressões monetárias em seu livro. Em Mateus, Cristo é apresentado como o filho de Davi, o rei dos judeus. E tudo em suas narrativas gira em torno dessa verdade. Isso explica porque o primeiro evangelho começa com a apresentação da genealogia real de Cristo. E porque no segundo capítulo se faz menção da viagem dos sábios do Oriente que chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E porque nos capítulos 5, 6 e 7 temos aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, mas que é na realidade o manifesto do rei, contendo uma enunciação das leis do seu reino. Até na genealogia dos livros, que a gente às vezes quando vai ler a Bíblia, a gente não acha muito interessante, né? É muito nome, mas até na própria genealogia do livro teve um propósito da escrita, como começa, como termina. A gente observa aqui, por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Mateus. Vejam, só na própria genealogia a gente entende o propósito de cada autor. Por exemplo, Mateus e Lucas traçam a genealogia, mas a genealogia de Mateus tem um propósito diferente da de Lucas. Enquanto Mateus, no capítulo de número 3, no capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aí ele começa, vai continuando a linhagem. Aí pulem para o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Observe aqui que o propósito de Mateus já é claro na própria genealogia. Ele já começa escrevendo no livro dele para os judeus que Cristo é o descendente real da linhagem de Davi, e traça uma genealogia desde Abraão até Jesus Cristo, o filho de Davi, mostrando já de cara uma prova genealógica para os judeus de que Jesus, o que morreu na cruz, é o Filho, o Messias, o ungido, que haveria de se assentar-se no trono. Mateus escreve para judeus, e o propósito de Mateus era mostrar, provar, através das profecias messiânicas pelos profetas maiores e menores, que Jesus, o que morreu na cruz, era o rei dos judeus. E Mateus, dos 4 evangelistas, é quem mais vai falar de Cristo no seu livro como rei. Nenhum outro fala de Jesus como rei, como Mateus fala, porque Mateus, o propósito de Mateus era mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Ele cumpriu as profecias ao pé da letra: nascimento, morte, ressurreição, o local de nascimento, o local da fuga.
Jesus cumpre o seu nascimento, cumpre as profecias, a genealogia bate, ele é do descendente de Abraão, da linhagem messiânica de Davi. Já Lucas, vamos abrir Lucas. Lucas é o único autor gentil que escreve o livro, um livro inspirado. E Lucas, no capítulo de número 1, deixa eu ver aqui certo. Lucas capítulo 3, versículo de número 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Aí ele começa: e Eli de Matate, e Matate de Levi, Levi de Melqui. Aí ele começa agora, em vez, Mateus começa de Abraão para Jesus, Lucas começa de Jesus e vai descendo a genealogia. Aí ele fala em Abraão, mas não para em Abraão, Lucas. Enquanto Mateus começa de Abraão e vai até Cristo, Lucas vai voltando de Jesus. Quando chega em Adão, ele não para em Adão, porque o propósito de Lucas aqui não é mostrar para os judeus que Jesus é descendente real da linhagem de Davi e começa em Abraão, a nação judaica. Lucas está escrevendo para os gentios, e o propósito de Lucas aqui é mostrar que até para o perdido existe salvação, porque Cristo não veio só de Abraão. Aí ele vai voltando de Abraão e ele vai terminando. Lucas capítulo 3, versículo de número 38. E Cainá de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Ele sai traçando a genealogia de Cristo, voltando até Deus, mostrando para o perdido, para o publicano, para o samaritano, para os desprezados, para os gentios, que há salvação para os perdidos, porque Jesus é de Adão e Adão é de Deus. E porque Adão é de Deus e todos vieram de Adão, então Deus também veio salvar e buscar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. O propósito de Lucas é traçar uma linhagem genealógica, mostrando para o perdido, o gentio, tem salvação para vocês também, porque ele veio de Deus, não é? E já Mateus, o propósito é diferente, ou seja, até na genealogia tem mensagem também de um propósito específico. Isso aqui eu já li, vendo? Mateus é o único dos 4 evangelistas que apresenta Cristo numa relação oficial, pública, ou seja, como o Messias e rei de Israel. E Mateus era ele mesmo o único dos 4 que ocupava uma posição pública. Ele, diferentemente de Lucas, que era médico, ou João, que era pescador, era um coletor de impostos a serviço dos romanos. Além disso, Mateus apresenta a Cristo em conexão com o rei, como aquele que tem um atributo de reinar sobre Israel. Quão apropriado então que Mateus, empregado de um vasto império, acostumado a ver tudo desta ótica, que apropriado que fosse ele o escolhido para esta tarefa. Interessante que aqui traz que Mateus já trabalhava para um império romano, era funcionário público de um império, já estava acostumado daquela visão real, da hierarquia real, já era funcionário do império romano, trabalhava para um rei, a serviço do rei César, não é? Dentre os 12 escolhidos, com esta função, com esta característica, Mateus fosse quem mais tratou Jesus na visão da ótica, falando além de Jesus como rei, porque quem conhecia mais essa visão de reinado do que o próprio Mateus para tratar? Então Mateus foca em Jesus como rei, deixa de servir ao rei César para servir ao rei dos reis. Diga amém por isso. Amém. A tradição cristã nunca duvidou do fato de esse evangelho ter sido escrito por Mateus. Papias, bispo de Herápolis, a quem se deve a primeira citação histórica desse evangelho,
confirma a autoria mateana. Mateus compôs a logia, palavras ou oráculos do Senhor na língua aramaica, e cada qual interpretava como podia esses ensinamentos. Aqui vem o apoio histórico para a autoria de Mateus. Papias deu testemunho de que Mateus escreveu o livro. Alguns testemunhos a mais. Irineu de Alexandria, Eusébio dá testemunho sobre a escrita de Mateus. Como Mateus apresentou a Cristo no seu livro? Como rei, Jesus como rei, Jesus como mestre e Jesus como o Emanuel. A genealogia registrada em Mateus 1 não nos dá meramente a ascendência humana de Cristo, mas especialmente a linhagem real. Essa é uma das principais características que diferenciam esta lista da genealogia registrada em Lucas capítulo 3. O principal objetivo de Mateus é provar o direito de Cristo de reinar como rei dos judeus. Esta é a razão por que a genealogia retrocede apenas até Abraão, já que este é o pai do povo hebreu. É por isso que no primeiro versículo a ordem é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, em vez de filho de Abraão, filho de Davi. O judaísmo intrínseco nos textos de Mateus. Mateus procurou traçar o perfil de Jesus como o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Segundo este livro aqui, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, de Broatos Halley, afirma: em Mateus há 10 textos prova do Antigo Testamento que apontam para a vinda de Cristo, seu ministério e sofrimento. Essas passagens geralmente começam como um chavão, porque para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, pelo profeta Miqueias. Mateus é quem mais vai fazer esta citação, dando prova de que Cristo realmente era o Messias prometido. E sempre a gente vai encontrar, para que se cumprisse as Escrituras que diz: do Egito chamei meu filho, de Belém, Efratas, essas menor, entre as tribos de Judá, mas de ti sairá o que apacentar o meu povo de Israel. Ele sempre faz questão de mostrar Cristo como cumprindo as profecias. Ele se apoia na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias de há muito tempo esperado. Faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão, declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi, usa preferencialmente a terminologia judaica como reino dos céus, um sinônimo de reino de Deus, por causa da reverente relutância dos judeus quando a pronunciar literalmente o nome de Deus. Faz referência a costumes judaicos sem maiores explicações, ou seja, a prática é essa diferente dos demais evangelhos. Mateus mostrou que Jesus é maior do que o templo e as instruções judaicas. As 3 maiores possessões do judaísmo, a esperança messiânica, o templo de Jerusalém e a lei mosaica, cumpriram-se plenamente em Jesus. Por isso, reiteramos, Mateus escreveu para os judeus. Qual foi as motivações para a escrita do livro de Mateus? Diferindo do quarto evangelho, Mateus não diz abertamente a razão pela qual escreveu, mas é claro que tem o mesmo propósito dos outros evangelhos, para que possamos confiar em Cristo e nele receber a vida eterna. Mas pode-se deduzir do seu teor que foi escrito para servir de manual de instruções para a igreja. Dos 4 evangelhos, é o único que trata da igreja, outra característica que pertence só ao livro de Mateus. Dos 4 livros que narram o Evangelho de Jesus, é o único que vamos encontrar a palavra igreja, eclésia. Está lá aquela expressão bem conhecida, não é?
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus é o único que vai mencionar o termo igreja, eclésia, no seu livro durante 2 vezes, Mateus 16, 18, Mateus 18, 17, e termina nesse tom de instrução na grande comissão. Também não podemos esquecer o elemento apologético de Mateus. Vejamos algumas motivações implícitas para a escrita deste livro. Primeira motivação: para prover seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, preditos pelos profetas do Antigo Testamento. Terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Mateus deixa claro para seus leitores que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ter ele vindo como Messias espiritual e não político. Que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória como Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Considerando as perspectivas do livro teológicas, a obra e vida de Jesus anuncia a chegada do reino messiânico, o cumprimento da lei, profetas e salmos do Antigo Testamento. No entanto, somente será consumado após a sua segunda vinda. Figuras importantes como Filho de Deus, Emanuel, Messias, Filho de Davi, Filho do Homem, são as principais referências que Mateus dá no seu livro. Considerando as perspectivas didáticas do livro de Mateus, os principais líderes religiosos judaicos rejeitaram a Jesus e não reconheceram sua messianidade, portanto pecaram e corre perigo da condenação por manterem essa postura mesmo após a ressurreição, justificativa para o juízo sobre o templo e a cidade santa de Jerusalém. Por causa desta rejeição veio o juízo sobre o templo e a santa cidade de Jerusalém. A expressão: ó Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que aqui são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa cidade ficará deserta, não é? E em verdade eu vos digo que não me vereis mais, até que vocês reconheçam e digam: bendito vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não é? Jesus diz ali: a partir de agora vocês não me verão mais, só me verão naquele dia que vocês reconheçam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Considerando as perspectivas apologéticas, o reino implantado por Cristo permanece no mundo desde que os seus seguidores se submetam à sua autoridade conquistada. Além de seguir seu exemplo, vencendo as tentações, superando as perseguições, ensinando e vivendo sua doutrina, discipulando as nações e sendo suas testemunhas até o fim. Considerando as perspectivas escatológicas, o reino escatológico e vitorioso é garantido com a vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Principais características do livro de Mateus: é o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, contém a exposição mais sistemática, ou seja, mais organizada dos ensinos de Jesus e seu ministério de cura e libertação. Isto levou a igreja, no século II, a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. É o livro mais sistemático, mais organizado no que se trata do ministério de Cristo, ministério de cura, libertação, que foi muito utilizado no século II pelos discípulos, pelos
discípulo dos apóstolos, utilizado pela igreja para ensinamento dos novos convertidos. Terceiro, os 5 sermões principais contêm os textos mais extensos do Evangelho sobre os ensinos de Jesus. Quarto, este Evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo o cumprimento do Antigo Testamento com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. 5, menciona o reino dos céus, ou seja, reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. Essas são as principais características do livro de Mateus. Sexto, Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. O poder divino ora em operação do reino sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. Mateus vai traçar uma organização dos milagres, mostrando que Jesus tem poder em operação do reino sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios e sobre a morte. Só aí é uma mensagem, não é? As 4 operações do reino de Cristo sobre o mundo. Cristo tem poder sobre o pecado, entende? As passagens que fala, retrata, Mateus organiza Jesus perdoando o pecado. Sobre a doença, Jesus tendo domínio sobre as doenças. Sobre os demônios, vai mostrar as passagens que Jesus expulsa os demônios. E sobre a morte, Jesus ressuscitando. Ou seja, o poder, as 4 operações do reino de Deus aqui na terra. Deus tem domínio sobre o pecado, Cristo tem domínio sobre as doenças, sobre os demônios e sobre a morte. Uma mensagem, domingo à noite, no culto evangelístico, no ponto de pregação, e está tudo organizadinho. O próprio Mateus já deixou tudo prontinho para a gente pregar. O triunfo futuro do reino na vitória final de Cristo no fim dos tempos. As parábolas de Jesus Cristo em Mateus. Uma clara intenção de Cristo nas parábolas era tornar conhecidos e simples os mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele, assim também como tornar obscuros os mesmos mistérios aos rebeldes. O propósito das parábolas de Cristo, ensinando por parábolas, tinha 2 objetivos. O objetivo de tornar conhecidos os mistérios do reino àqueles que queriam aprender e tornar ainda mais obscuro aqueles que eram incrédulos. Então quem era incrédulo não entendia mais ainda, ficava mais cego ainda. E quem queria aprender, se você observar e atentar as palavras de Jesus, Jesus tinha o costume de ensinar em público, mas de explicar em particular. Você for atentar com cuidado. Mateus 3, a parábola do semeador, ele fala, mas depois, entrando em casa, os discípulos vieram a ele e perguntaram: Senhor, explica-nos o que tu acabaste de falar. Aí ele começava a falar. Ou seja, ele expunha diante de todos, mas a explicação era só para quem estava disposto a aprender. Aqueles que não queriam que não queriam viver só de pão, só de peixe, só de multiplicação. Aí quem vinha só com o objetivo disso, pegava o peixe e ia para casa. Quem queria reino mesmo, como Pedro disse, para onde nós iremos, se tu tens a palavra de vida eterna, ele explicava o reino, porque mistério de Deus, revelação de Deus, não é para aqueles que querem viver somente de praia, de milagre, de promessa, de peixe de pão. É para aqueles que ficam na maré e ficam com ele quando não tem pão, fica com ele na bonança, mas também fica quando Jesus quer sentar e quer só ensinar. Então o mistério de Deus é para quem está com ele todo o tempo e não quer ele por interesse, quer ele porque sabe que dele vem as palavras de vida eterna. Aí quem perguntava ele explicava, e quem queria só pão voltava para casa sem entender nada. Não é? As parábolas em Mateus, está agrupada aí. Parábola do semeador, vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. Parábola do trigo e joio, resposta verdadeira e resposta falsa no trigo e no joio. O grão de mostarda, o grande crescimento do reino depois de um pequeno começo. Parábola do fermento, forças do reino comparadas ao fermento. A parábola do tesouro e da pérola perdida.
o grande custo da edificação do reino, a palavra da rede, o duplo destino daqueles que são tocados por ele, a palavra do chefe da família, mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. Esboço simples do Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, fala sobre a vinda do Messias e seu preparo para o ministério. Do capítulo 4 ao capítulo 7, o ministério do Messias em palavras e em ação. Do capítulo 17 ao capítulo 20, instrução dos discípulos pelo Messias com vista à cruz. E Mateus 21 ao 28, os últimos eventos do ministério do Messias na terra. Uma visão panorâmica do Evangelho segundo Mateus. Mateus apresenta Jesus como cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre profecias do Antigo Testamento, a saber, do modo como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento, o seu regresso do Egito, sua residência em Nazaré, como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico. Tudo em Mateus, só cumprimento de profecias. Mateus, realmente, o propósito dele é dar prova, acabar aos judeus que Jesus realmente era o Messias. O território principal do seu ministério público, Mateus capítulo 4, o seu ministério de cura, 8,17, a sua missão como servo de Deus, Mateus capítulo 12, os seus ensinos por parábolas, Mateus capítulo 13, Isaías fala, a sua entrada triunfal em Jerusalém, Mateus capítulo 21, irmãos, é muita profecia, a sua prisão, até a sua prisão. Tudo isso não é coincidência. Realmente Mateus tem o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus era o rei dos judeus. Os sermões de Jesus mencionados por Mateus: Sermão da Montanha, instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus, as parábolas a respeito do reino, o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor, o Sermão do Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos. As 5 principais narrativas do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus efetua obras poderosas em testemunho da realidade do seu reino. Jesus demonstra mais profundamente a presença do reino. A proclamação do reino provoca oposição diversa. A viagem de Jesus a Jerusalém em sua última semana ali. A prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre os mortos. O rei rejeitado. A maior parte do Evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao rei. Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro. À medida que Cristo se identifica com fatos e feitos que se chocavam com as tradições judaicas, a liderança se opunha ainda mais a ele, não o reconhecendo como Messias e rei. O rei rejeitado. A rejeição do rei, Mateus capítulo 11. Rejeição identificada à medida que as reivindicações do rei se chocavam com as tradições judaicas. Mateus 13. Preparação para a rejeição definitiva do rei. Mateus 19 a Mateus 25. Rejeição definitiva ao rei. Mateus 26 a 28, evidência final da rejeição ao rei e a crucificação. Mateus traz um traço todinho mostrando, vocês rejeitaram o rei dos judeus. Ele primeiro mostra a prova que Jesus era rei e depois mostra a prova de que eles rejeitaram o rei. Contextualizando Mateus para os dias de hoje. Embora Mateus tenha escrito aos cristãos judeus, seu Evangelho também é um livro que apresenta valores práticos para a igreja do nosso tempo. Vejamos alguns valores práticos para os dias de hoje, extraídos do livro de Mateus. Um livro de prática de evangelismo. O livro de Mateus serve como para nós um livro de prática de evangelismo. Um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. O livro de Mateus, ele valoriza o Antigo Testamento para nós, ele mostrando o peso da quantidade de profecias que se cumpriam, ou seja, mostrando ao cristão que ele precisa também ler e estudar o Antigo Testamento. Um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Buscar o reino de Deus, está lá em Mateus, aí a sua justiça.
Ele mostra que nós devemos priorizar o reino. Apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. Um livro que ensina o valor da Bíblia como uma palavra de Deus. Um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso. Conclusão, aqui tem as fotos de alguns livros auxiliares que a gente indica para os irmãos. Se alguém quiser, eu tiro o print e coloco depois no grupo. Queria ter o print. Na próxima aula, o próximo estudo, vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Quantos dizem amém? Amém. Vamos ficar em pé? Glória a Deus por isso. Queremos agradecer a todos pela vossa presença nesta noite. Mais um estudo concluído. Espero que os irmãos estejam armazenando as informações, gostando, né? E semana que vem, terça-feira, será culto de doutrina e Santa Ceia, né? Terça-feira que vem. Na outra eu não pude estar aqui, mas o presbítero Jamerson estava aqui também, junto com o presbítero Alexandre. Tivemos que honrar o pastor Arlan, lá em Vitória de Santo Antão, foi o seu aniversário, mas terça-feira que vem estaremos aqui no culto de Santa Ceia, amém? Amanhã à noite será o culto de Santa Ceia na sede de Sucupira. Nosso pastor Hélio Ribeiro convida a todos que puderem estar lá, né? Logo após o culto de Santa Ceia, ficaremos para a nossa live, estamos escalados na Regional 4. Os irmãos que forem puderem ficar, nós estaremos na live das 22 à meia-noite. E quinta-feira será aqui Escola Bíblica Dominical. Sexta-feira será o culto da oração para a campanha, né? Sábado aqui durante o dia, amanhã e tarde haverá o bazar. Os irmãos se puderem até daqui para sexta-feira trazer roupas, sempre tem aquela camisa que a gente não usa, o sapato que não usa, a bolsa que não usa, qualquer coisa, os irmãos tragam, porque vai ser utilidade. Não é aquilo que não serve mais, é aquilo que está bom e você não usa mais. Você pode olhar no guarda-roupa lá quando chegar que vai ter, sempre tem. Traz para cá, o bazar vai ser feito aqui com o objetivo de trazer recursos para a festividade do círculo de oração, né? É o círculo de oração? E sábado à tarde, às 5 horas da tarde aqui, no Solange pede para avisar, estejam aqui os pais para os jovens, para a viagem para o congresso ali da Regional 2, em Jardim Piedade. Será um grande congresso ali, os jovens da Regional 4 estarão participando. E quando for dia 29, nosso último sábado deste mês, lá em Casa Amarela será um grande nosso congresso de jovens da Regional 4. Estará o presbítero Tomás, está escalado já pelo nosso pastor para transmitir a mensagem. Vai ser uma bênção, vai estar conosco o jovem Fábio lá de Escada, Massafona. Vai ser um trabalho glorioso também. Os irmãos vão marcar nada para o dia 29, no sábado, para os irmãos estarem lá também cooperando, para Deus operar maravilhas, e vai ser bênção do céu em nome de Jesus, amém? Então, sábado à noite, para os alunos da ETAD, estaremos lá em Casa Amarela aprendendo a primeira aula, né? Geografia Bíblica. Vamos começar em nome de Jesus. E domingo à noite, o culto para a família, adoração. Estaremos aqui adorando toda a igreja, reunidos em nome. Sim, a consagração domingo é muito aviso, né? A grande consagração da Regional 4, os irmãos não falam. Na última consagração tinha apenas 6 irmãos presentes. É uma vez por mês essa consagração, e às vezes a gente deixa de ter porque é muita programação. Vai estar vindo o diácono Mateus, lá de Caruaru, veja, 120, 130 quilômetros. Vai vir para cá com a esposa, com o grupo de Caruaru. Nosso pastor Delmi liberou o servo de Deus para estar conosco. Existe um custo da viagem, para ser bem representado aqui a consagração. Tem uma lista também, já está nos grupos. Os irmãos vejam lá que podem cooperar, ajudar. Tudo que nós fazemos é para a obra de Deus. Vamos fazer um belo café da manhã aqui bonito. Está aqui um dos dirigentes da consagração, o diácono Wilson, vai vir o diácono Mateus. Sempre tem muito visitante, né?
visitante, que o nosso irmão Alexandre visita os trabalhos, muito amigo, vem para cá. É uma bênção o trabalho, é um serve de reforço. Toda vez que a gente vem para cá, a gente sai renovado. Então, queremos contar com a presença de toda a igreja, os obreiros, famílias, para estarmos aqui neste trabalho, que realmente será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. São 8h56. Diácono Wilson vem aqui, está orando, agradecendo. Se tiver mais algum aviso, faça o aviso. Ciclo de oração, faltou ciclo de oração ainda. Os irmãos não lembram, é muita coisa. Ciclo de oração aqui amanhã, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmão, agradecendo a Deus pelo ensinamento. O ensinamento é assim que a gente foi um pouco diferente, mas a gente aprende. A gente ficar prestando bem atenção, a gente aprende muito. E a gente aprende muito aqui sobre Mateus, amém, meus irmãos? Vai ser de bênção, mas Marcos, vai ser bênção, em nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor. Maravilhoso Jesus, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, uma bênção sobre cada um de nós, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Continua, Pai, abençoando, Senhor, a cada um, Senhor. Também abençoa nosso pastor, Senhor, nosso irmão Jonas, sua família, meu Deus, tem em suas mãos, Senhor, sobre esta igreja, Senhor, sobre cada obreiro da tua casa, aleluia, o presbítero Alexandre, Senhor, sua família, a cada um que chegou aqui, Senhor, que não puderam chegar, também abençoa da mesma maneira, Senhor. Também leva-nos em paz, dá uma noite tranquila, Senhor, nos guarda na proteção do teu sangue, meu Deus e meu Pai, dá uma bênção, meu Deus, especial, Senhor, a cada um de nós, aos trabalhos da tua casa, Senhor. Veja, Senhor, o congresso, meu Deus, que vai haver, Senhor, ali, Senhor, em Casa Amarela, também, Senhor, aos trabalhos da tua casa, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, todas essas bênçãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fala da bênção. Hoje eu não vim com a irmã Luana e as crianças, porque eu estava escalado hoje em Sucupira, no ciclo de oração à tarde. Eu fiz uma refeição no caminho e já vim direto para cá, para não chegar tarde. Se fosse lá em casa, aí desviar o caminho e ia chegar aqui um pouco mais tarde. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a igreja poderosamente.